Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estou com uma convidada super especial, Marília Rigueto. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Mar. Obrigada aqui pelo convite, pelo espaço. Mandando um papo legal. Bora! Pra gente começar, conta um pouquinho de quem é você, o que você faz, para as pessoas poderem te conhecer. Mar, nós como mulheres somos muitas versões, né? Então existe a Marília que é mãe, que é esposa, que é mulher, e existe também a Marília empreendedora aí, muitos anos. Hoje a gente está criando aí um grande ecossistema dentro da harmonização facial, dentro do rejuvenescimento, né? Que eu chamo de beleza inteligente. Então, dentro desse nosso ecossistema, a gente tem a parte de clínicas, de instituto de atendimento ao paciente, e a gente tem também a parte educacional, que visa treinamentos, cursos, mentorias, todos nessa área da beleza, da estética, do desenvolvimento de tecnologia dessa área. Então, é um grande portfólio aí que a gente está criando dentro dessa área, e eu sou a mente por trás de tudo isso aí. Que legal, Má. E você, eu vejo que você sempre está em vários lugares, né? Então você também tem essa parte educacional que você ministra, mas você tem consultório em duas cidades, né? Eu sou de Mancião, eu sou mineirinha, sou lá do sul de Minas, então tudo aconteceu lá, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar já no Mancião, são 14 anos aí de experiência já, de formação, e aqui em Vinhedo eu sou nova, eu cheguei em Vinhedo faz um ano, que eu e a minha família nós nos mudamos para cá, e aí a gente também montou uma sede do Instituto Marília Rigueto aqui em Vinhedo. Então eu me divido em minha parte de atendimento entre Mancião e Vinhedo. Então eu falo que eu vivo numa ponte rodoviária, numa ponte rodoviária para atender essas cidades, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então é leve. Que legal. E Má, o que te motivou a empreender? Como que surgiu assim essa vontade? Olha, Mar, eu não sei se quem empreende a gente constrói isso ou se a gente de fato já nasce com aquela coisinha, né? Sim. Eu me lembro assim de aos 9 anos de idade eu já falava pra minha mãe que eu queria fazer pulseirinha para vender na escola. E depois eu já vendia, eu comecei vendendo Avon, e depois loja, e depois já comecei a criar sempre. Aos 17 anos eu tinha uma floricultura. Claro, quebrou no primeiro ano. Mas assim, E faz parte do aprendizado. sim, e é muito legal. Então assim, eu sou uma pessoa que eu me identifico até muito com o que você fala, porque é uma coisa que eu sempre vivi e que eu sempre incentivei as pessoas. Eu sou uma pessoa em eterno movimento. Que legal. Então, é isso que me move mesmo, é o que eu gosto de fazer. Então, eu sou aquela pessoa que, você deve ser assim também, a gente tá num restaurante, em qualquer lugar, você já fica observando. Nossa, se isso aqui fosse meu, eu ia fazer isso desse jeito, isso desse jeito. A gente tá sempre em movimento, sempre. Então, empreender é uma coisa que faz parte de mim. Então, eu nem sei te dizer assim, o que me motivou. É uma coisa que faz parte da minha vida mesmo, faz parte daquele brilho no olho, sabe? Da mudança, do movimento, de buscar algo novo e estar sempre nessa expansão. É uma coisa que já é minha mesmo. Que legal. Má, aqui no podcast a gente tem um intuito principal, que é inspirar outras pessoas, que isso você já faz, né? Mas a gente quer mostrar um pouco da sua história e mostrar para essas pessoas que existem desafios dentro do empreendedorismo, que existem estratégias que essa pessoa ela pode utilizar para poder crescer e que a gente sempre fala, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso de forma leve, para que as pessoas possam se inspirar também na sua trajetória. Pensando nisso, teve algum desafio que você passou, que você possa compartilhar, que você falava assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, mas depois na hora que você superou, você falou, nossa, passei, né? Porque são anos, né? São anos, na verdade, uma vida inteira sim, de desafios, né? Eu acredito que, dentre todos os desafios que empreender nos traz, eu acho que existe um lugar que para nós mulheres é muito solitário, sabe? Que às vezes as pessoas pensam assim, é frescura falar que mulher é mais difícil. Sim. E na verdade a gente sabe que não é. A gente sabe que
o fato de ter uma mulher empreendendo muda muita coisa. E não só pelo estereótipo, por aquela coisa de, ai, nossa, mas uma mulher fazendo tudo isso, ainda nos dias de hoje, mas eu acredito que seja realmente pela carga que a gente traz junto. Assim. Então eu acredito que os maiores desafios que eu já passei empreendendo tenha vindo até por essa carga de ser mulher, mas muitas vezes nem até muitas vezes pelos outros, às vezes por nós mesmos. É uma cobrança muito grande, né? Você sabe que assim, desde que eu me tornei mãe, essa cobrança é ainda maior. Então, os maiores desafios que eu falo assim, que eu já chorei embaixo do chuveiro, para ninguém ver, sim, mas que de fato me desestabilizaram, era o momento onde eu tinha que pensar se eu estou aqui, se eu estou equilibrando esse prato de empreendedorismo também, é porque possivelmente eu estou falhando ali como mãe, como presença, como ausência muitas vezes em casa, na família, e que você tenta ser melhor em tudo. E aí tem um momento que você descobre que realmente não dá, não existe. A gente tenta essa palavra chamada equilíbrio, mas eu não sei se ela de fato existe. Porque quando vai você faltar, né? Em algum lugar você vai faltar. E aí você encontrar e entender, tirar essa culpa de você, de que assim, tudo bem, você nesse momento da vida ser um pouquinho falha aqui na maternidade para construir algo aqui, sim, mas que você tenha um olhar atento para que não seja para sempre aqui, que em algum momento você fale assim, opa, isso aqui legal. Qual é o momento de falar assim, então peraí, deixa eu cuidar um pouquinho mais disso aqui. Então, eu acho que os maiores desafios que eu tive na vida assim, como empreendedora, eles vieram após a maternidade, principalmente. Nessa cobrança, nessa autocobrança, nessa ânsia de dar conta de tudo e também de ser esposa, de ser mulher, sim, e muitas vezes de nos deixar também, sim, sabe? De olhar e falar, quem sou eu então, sim, diante de tudo isso? Eu acredito que sejam os maiores desafios do empreendedorismo para mim. Eu concordo e eu tô vivendo muito isso, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores sobre isso e é desafiador mesmo, né? Porque você tem que, acho que o mais difícil é ainda a gente não se culpar, né? Por tudo isso. Porque pra gente estar aqui, os filhos têm que estar fazendo outra coisa, né? Tem que estar em outro lugar. No meu caso também com uma bebezinha, mas aí às vezes eu penso, tá dormindo, né? Tipo, aí a gente às vezes tem essa culpa, só que o bebê tá lá, tranquilo, tá bem. Ligado, mas é difícil pra mãe entender isso, né? Você já ouviu o pessoal fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa? E da Malu, principalmente, por ser a mais velha ali, foi mais difícil ainda. Foi mais difícil. A gente, sabe, se perdoar por estar muitas vezes deixando o filho ali, porque aí a Clarice ainda tá bebezinha, mas já ela tá maiorzinha, e aí você vai sair de casa, e aí você deixa seu filho. É difícil. Mas aí depois o Pedro, ele veio para ressignificar muita coisa. Então, embora sejam dois ali, que você deixa, mas hoje eu tenho uma visão mais madura disso. Então eu acredito que é uma área que eu consegui evoluir bastante. Não vou dizer que não exista a culpa, mas eu consegui ressignificar essa culpa, para de fato entender que quando eu estou com eles, eu sou o melhor que eu posso ser com eles, e quando eu não estou com eles, eu sou o melhor que eu posso ser empreendendo e cuidando dos meus negócios, né? Olha que legal, então se você é mãe e empreende, saiba que tá tudo bem, que todo mundo sente isso, né? Você não tá sozinha e que a gente tem que ir buscando essa evolução mesmo ali, né? Pra melhorar e não sabemos se esse equilíbrio um dia vai chegar. Não sei. Eu já por muito tempo busquei esse equilíbrio, mas eu digo pra você que eu não sei se ele existe, não. Equilibrar. Eu acho que sempre vai ter um pezinho a mais em um lugar, um pezinho a mais no outro. Quando você cuida um pouquinho mais de um, o outro vai. Sim. A gente é humana, e faz parte, né? Só. E o nosso dia tem a mesma duração que tem das outras pessoas. Sim. Embora muitas vezes a gente acredita que a gente pode ser mulheres super poderosas e que o nosso dia vai durar mais do que o dos outros, mas de fato não vai. E eu acho que o que traz pra gente essa percepção é a maturidade. É uma coisa que eu não tinha, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que aí a gente vai indo na vida e a gente fala, poxa, peraí, eu nem preciso dar conta de tudo mesmo? Sim, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E Má, agora é legal, a gente tem um desafio, mas o que você já sentiu que durante essa sua trajetória do empreendedorismo foi algo que você fez que te ajudou a crescer muito dentro do seu negócio? Má, aí eu vou falar uma coisa pra você, foi quando eu entendi que eu não precisava
ir sozinha. Tá. Os maiores viradas de chave que eu tive no empreendedorismo, no meu negócio, foi quando eu me conectei com outras pessoas que podiam trazer insights e coisas, e que estavam às vezes mais avançadas do que eu. Porque existe isso, cara. Você deve lidar muito com isso. Da gente muitas vezes tem esse orgulho, essa coisa de dizer, não, eu consigo fazer sozinha. Sim. Não, se fulano tá fazendo, eu também faço. E olha, as maiores viradas de chave, os melhores momentos que eu tive assim, nos meus negócios, quando eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Quem que pode me ajudar? Deixa eu buscar aqui. Eu já participei de muitas coisas, assim, de mentorias, mastermind, tudo isso. E olha, não tem preço que pague. Você está sentado numa mesa com pessoas que sabem mais do que você, que já passaram por problemas que você está passando, que compartilham das mesmas dores. E é aquela coisa que parece até clichê, mas que a gente realmente cresce quando a gente entende, às vezes na dor do outro, às vezes é uma coisa que uma pessoa falou e você fala assim, nossa, isso aqui vai funcionar muito legal. Sim. E uma coisa que você aplica, e eu tenho essa personalidade, tá? Eu sou uma pessoa extremamente executora. Sim. Então, assim, se eu falar aqui com você hoje uma coisa, você me fala uma coisa, eu falo, isso faz sentido? Amanhã eu tô executando isso. Eu sou assim também. É muito de personalidade, né? E pode ser que dê certo, pode ser que não, mas se der errado, eu errei rápido, corrijo rápido. E se der certo, deu muito certo. Então eu falo assim, poxa. Então, cara, isso é uma sacada muito boa que você trouxe também. Eu concordo isso, eu também estou sempre em algum grupo de mentoria, estou sempre fazendo programas de aperfeiçoamento. Amo estudar, aprender. E só que um dos maiores diferenciais das pessoas é quem executa, né? Então, quem coloca a mão na massa, quem executa, tem essa tendência de crescer, desse crescimento, porque planejar é maravilhoso, eu adoro também planejar, é lindo, é uma delícia. Só que se você não colocar em prática, não adianta nada, né? E é muito de perfil, né, Mari? Eu confesso que, assim, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente sabe no que é de bom e no que a gente não é. E eu tenho o planejador muito ruim, muito ruim, mas assim, ainda é melhor do que já foi. Sim. Então, em todas as análises de perfil comportamental, tudo que eu já fiz na vida, o meu planejador dava lá embaixo, analista também. Sim. Nada, eu sou executora, comunicadora e vambora. Então, o negócio, ele acontece na minha cabeça e tá tudo bem. Então, só que para as pessoas, quando a gente começa a crescer e aí as pessoas que estão à nossa volta, o nosso time, eles querem entender. E muitas vezes a gente tem dificuldade até de falar para eles o que é que está na nossa cabeça, né? Então isso também é ruim, a gente ser demais, a gente precisa desenvolver o planejamento, que você falou, que é uma luta para mim, é uma luta diária desenvolver isso. Estamos em processo. Mas o que eu vejo de contrário, até pelas pessoas que eu também mentoro nessa área da harmonização e tal, é isso, muita gente ela para só de planejamento. Sim, elas são ótimos planejadores, são ótimos ali em, né, botar data, em fazer planilhas, em isso e aquilo, mas na execução realmente trava. Ou coloca muita objeção, né, para poder executar. Isso que eu vejo. Hoje o ser humano ele tem essa tendência de colocar muita objeção, né? Mas eu vou te falar que a era da internet trouxe muito isso, né? O Instagram, as redes sociais, comparação. Então, assim, a pessoa, ela vai começar algo, ela ela trava, porque ela olha e ela fala assim, não, mas eu tenho que ser perfeito. A gente, executor, não sei se você é assim também, mas eu sou muito antes feito do que perfeito. Sim. Eu faço e tá tudo bem. Tá bom, vamos corrigir, faz parte. É muito, mas a maioria das pessoas não é. Sim. E eu vou te falar, que eu vou até te dar um exemplo do que aconteceu lá em casa essa semana. A minha filha tem 10 anos, e ela decidiu que ela queria, num perfilzinho do Instagram que ela tem meio fechado ali, que eu que controlo. Mãe, eu posso compartilhar, fazer um daily, compartilhar a minha rotina? Eu falei, filha, tudo bem, como esse perfil é fechado, sou eu que cuido, tudo bem, pode fazer. Tá, então eu vou lá gravar um vídeo de maquiagem pro meu daily. Eu falei, ok, vai lá. E ela subiu e foi pro banheiro. Passou um tempo, passou outro tempo, né? Aparece a Malu chorando. Eu falei, o que tá acontecendo, Malu? O que foi? Vem cá, não sei o que. Daí eu subi pra ver o que tinha acontecido. Ela, eu não consigo fazer. Tá ficando horrível. Isso aqui não vai ficar bom. Isso aqui não vai ficar perfeito. Eu falei, o quê? E assim, uma criança de 10 anos, ou seja, ela não tem já querendo perfeccionismo. Ela não tem um senso, mas ela vê, ela consome conteúdo da internet. Sim. Então, quando ela foi produzir dela, ela parou ali e falou assim, meu, não vai ficar tão bom quanto o de fulana de tal. E aquilo travou, ela não conseguiu.
E também naquele momento eu tive uma atitude como mãe que foi de falar assim, chega, isso aqui era para te fazer bem, era para você se divertir fazendo, você não tem esse trabalho, você não tem essa obrigação, isso não pode fazer sofrer. Sim. E aí eu falei, então não vai produzir agora, não é o seu momento, vai ter um momento que você vai estar pronto para isso, mas agora você não tá. Sim. E tudo bem, e fica tudo bem, e depois ela fica mais leve, mas olha para você ver, uma criança, então você imagina isso agora, traz isso para os adultos. Sim. Que já tem muito mais percepção, muito mais vergonha, muito mais tudo. E ela ainda teve a humildade de chegar e chorando e falar, olha, eu senti isso. O que acontece muito com os adultos, que eu vejo, e também com as minhas clientes, às vezes, que têm essa vergonha da rede social, é que elas falam isso, eu gravo 30 vezes e eu não consigo ainda postar porque não tá bom. Às vezes eu posto com uma palavra errada, aí alguém me corrige, eu posto sem som, o que eu faço literalmente é apago e faço de novo. É isso. Ah, tá sem som? Tá sem som. Vou fazer o quê? Tá, coloquei uma palavra errada? Errei! Tá bom. Mas, Mar, eu vou te falar uma coisa que é realmente, essa dor de produzir conteúdo, eu acho que é a maior dor. Assim, ela ganha disparada de qualquer outra dor, assim, de internet. E a constância, né, Má? Porque você produzir conteúdo uma vez, você vai e faz. Agora, isso de se manter por anos produzindo conteúdo também é desafiador, né? É horrível, desafiador. Mas eu vou te falar, sabe o que eu acho que é uma dica que a gente podia deixar, até para todo mundo que tem essa dificuldade? As pessoas acham que quando elas colocam uma câmera na frente, elas precisam ser perfeitas, elas precisam falar de uma forma perfeita, elas precisam ser o que na verdade muitas vezes elas não são de verdade. Sim. Então, assim, você só precisa ser você mesmo. Sim. Então, assim, do mesmo jeito que eu falo aqui com você, que tem meu jeitinho, meu sotaquezinho, é o mesmo jeito que eu falo na internet, é o mesmo jeito que eu dou aula, que eu palestro para 500, para 1000 pessoas, é com o mesmo sotaque, os mesmos até jeitinhos de falar, às vezes puxo um caipirês junto, mas sou eu. Sim. Essa é a Marília. Se você me der um texto e me falar, você tem que falar isso aqui, desse jeito, e você tem que falar travada, eu vou travar. Sim. Eu não vou Não vai conseguir. fluir, né? Não vai, porque não é verdadeiro. Sim. E eu falo que o que é de verdade, a verdade vende. Sim. Então, assim, quando você é de verdade, quando você entrega um produto que é verdadeiro, quando um serviço que é verdadeiro, Sim. que você realmente acredita, aquilo me vende. Sim. Agora, se você tenta montar um personagem, se você tenta vender algo que você não acredita de verdade, aquilo não vende. Cara, outra sacada, hein? Isso daqui vale ouro. Porque eu trabalho muito com vendas, né? E eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade também de vender por conta exatamente desse ponto. Se você não acredita 100% assim que você compraria, você vai ter dificuldade de vender. Eu falo muito isso porque assim, eu ensino muito, a minha grande especialidade dentro do rejuvenescimento é tecnologia. Então eu gosto muito porque eu sou muito, até chata. Eu sou muito minimamente invasiva, tratamentos mais conservadores, sem, nossa, aquela coisa de inflar. Eu gosto muito daquela coisa muito natural e a tecnologia traz isso muito pra gente. Então eu já entrei nesse mundo já há vários anos, enquanto isso ainda nem era muito conhecido. Então quem sai na frente, a gente acaba, né, de alguma forma aprendendo antes e se destacando um pouco ali. E eu, até hoje, quando eu vou dar aula, quando eu vou ensinar algo sobre uma nova tecnologia ou sobre um mentorado que começa, um aluno que começa de novo e ainda não sabe dos resultados, por mais que ele veja os resultados de outras pessoas, eles ainda não conseguem assim, deslanchar na venda e naquilo tudo. Então, eles precisam de um tempinho, de uma curva de aprendizado para que eles peguem aquela tecnologia ou aquela técnica, eles usem. Eles precisam do tempo, e tecnologia normalmente não é um resultado imediato, é um resultado que leva tempo ali para aparecer. Eles precisam sentir, eles precisam ver, muitas vezes eles precisam fazer neles mesmos. Porque quando você faz, você vê, você fala, poxa, não, realmente é legal, isso funciona, dali pra frente a coisa deslancha. Mas enquanto a gente só fala e a pessoa de fato não viu, ela não acreditou, não vende. Não vende, é verdade, é de fato. E você focar na venda ali nessa transformação, né? Porque o cliente ele vai querer comprar a transformação, né? De fato ali, às vezes não simplesmente só a tecnologia, né? Ele vai querer comprar porque vai ficar bom nele. Claro, ele quer comprar o resultado. A tecnologia. Isso é muito legal, mas sabe por quê? Às vezes o pessoal fica se atentando, eu estou entrando um pouquinho na minha área, mas assim, qual é o seu aparelho? Qual é a marca do seu Botox? Qual é... Gente, isso não importa em nada, e às vezes até os profissionais.
eles se apegam a marcas porque eu tenho que ter. Gente, você não tem que ter o daquela marca, você não tem. Não é sobre isso. Sim. É sobre o que você entrega para o seu paciente. Ele não quer nem saber o que você usou se ele confiar em você. Sim. Porque você tem que ser autoridade para o seu público. Se você não for autoridade, você pode ter a máquina mais cara do mundo que você vai continuar sem vender. Então, de fato, é sobre o que você entrega, é sobre o que você produz na vida daquela pessoa. E não sobre qual máquina, qual técnica, não é sobre isso. E agora a gente sente que a sociedade está mudando muito rápido tudo, né? E o perfil do consumidor também. Você consegue ver dentro do seu segmento o que está mudando? Quais são as inovações? O que a gente está tendo que fazer para poder melhorar esse atendimento a esse cliente novo? Mas eu sinto que a mudança do perfil do nosso consumidor, ele veio para o mais simples, em tudo. Enquanto há alguns anos atrás a gente migrou para coisas complexas, ações complexas e tudo muito assim, profissional, muito no inatingível, muito profissional lá em cima de um pedestal, compre de mim quem quiser, uma grande estrutura de negócio, vários profissionais ali na venda mesmo, muito aquela coisa distante de quem operacionalizava, e isso era o legal, passava por vários até chegar no inatingível. Hoje não. Hoje o perfil do consumidor, ele quer o simples, ele quer a conexão, ele quer o contato. É verdade. Então ele quer que você seja acessível. Sim. Ele quer poder olhar nos seus olhos e acreditar naquilo que você está falando. Caraca, eu falei isso exatamente assim ontem. Esse é o movimento do mercado. Eu não digo nem só na minha área, eu digo em tudo. Em tudo. As pessoas estão na busca pelo simples. Sim. E você sabe que nossa, parece que eu me ouvi eu falando exatamente isso, porque eu falei para uma cliente assim, enquanto a gente puder fazer o que uma empresa pequena pode fazer, a gente tem que fazer. Então, se você puder responder o seu direct, você tem que responder o seu direct. Se você puder fazer o atendimento, tudo que você puder fazer que seja com essa conexão com o cliente, com certeza você vai melhorar os seus resultados, né? E seu negócio vai crescer. Não é fácil, porque tem um momento que você já tem tanta demanda ali que você de fato fala assim, poxa vida, eu preciso delegar. Mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. E não que as nossas vendedoras elas são maravilhosas, o time comercial, sim, mas nunca vai ser igual a você. Eu digo isso porque a gente passou por um momento no nosso negócio, inclusive foi esse ano, que foi quando a gente percebeu essa mudança, sabe? A gente estava vindo de alguns meses investindo, continuando como a gente sempre fez, investindo em tráfego, pago, etc., que faz parte de um pilar de algum dos canais do nosso negócio. E a gente começou a perceber uma queda de qualificação. Sim. Das pessoas que chegavam ali, ou chegavam muito pouco, ou quem chegava não fazia sentido. Começava uma conversa, aquela conversa não fluía com as nossas meninas do time comercial e tal. E aí eu falei assim, gente, tem algum movimento acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E a gente fez um teste naquele momento. Eu falei assim, vamos parar o tráfego, porque a gente estava investindo valores muito significativos por mês, como a gente sempre investiu e tinha resultado, e começou a não ter aquele resultado. Foi a hora que a gente falou assim, vamos ver o que está acontecendo. E aí estava começando essa questão do social selling, né? Que é uma interação mais próxima ali na rede social. Sim. Vamos testar isso aqui? E aí as minhas meninas, a gente parou o tráfego, parou tudo. Isso já fazem uns 4 meses. Não que eu sou contra, não é isso, mas é um movimento de mercado. E a gente sabe que daqui a pouco a gente vai voltar para o tráfego. Sim. Mas a gente parou de investir o dinheiro no tráfego, falou, vamos investir nossas energias nessa parte de proximidade. Sim. E aí as minhas meninas começaram essa interação com os pacientes, interação com quem curte, interação com quem comenta, e chamar, e conversar, e se aproximar, e conectar. E a gente viu que a gente conseguiu trazer infinitamente mais pessoas para o nosso negócio, para dentro do nosso ecossistema, do que a gente estava conseguindo comprar. Mas é um movimento de mercado, que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Mesma coisa também na nossa outra parte. Aí eu não, às vezes, até pela quantidade, eu não consigo eu mesma responder meu direct na maioria das vezes. Sim. Mas quando eu tô ali, eu faço questão. Sim. E quando sou eu, muitas vezes eu respondo até por áudio. Que legal. Para que o paciente, o profissional
porque sou eu mesmo, porque todo mundo sabe que existe uma estrutura por trás que a gente não dá conta de falar com todo mundo. Mas quando eu tenho ali, eu tiro o meu tempinho, muitas vezes eu falo pra ela, eu falo, oi fulana, você vem aqui, é a Marília. Às vezes você vai dizer, nossa, que legal, ela me respondeu. Isso mostra essa acessibilidade, essa proximidade, ela diz, nossa, ela realmente se importa comigo. Que legal. Isso faz muita diferença no negócio hoje em dia. Má, que legal. E agora a gente tem uma coisa que a gente faz aqui no podcast, que é assim, se você, Marília, pudesse dar um conselho para quem está começando a empreender, qual conselho seria? Meu Deus, você tem certeza disso? O olho tremendo, né? Brincadeira. Olha, eu realmente falo que vale a pena, não é fácil empreender. A nossa vida realmente é uma montanha-russa. Eu recentemente vivi até uma experiência dentro de casa, eu tenho um irmão mais novo que está começando a empreender e tem eu de um lado e um outro irmão de outro lado, que esse irmão é mais conservador, ele tem lá, ele é concursado e ele já vive com a estabilidade dele. E ele está aconselhando esse irmão mais novo a falar, não, fica aqui, que aqui é um caminho mais seguro. E de fato, para quem quer ter assim, aquela estabilidade, aquela vida regradinha, o empreendedorismo, eu acho que nunca existe nele eu cheguei lá. Tá. Sim. Nunca existe um fim. Sim. A gente sempre está a caminho. Mas eu realmente acredito que esse caminho ele vale a pena, porque ele nos permite viver coisas que a gente nunca imaginou viver. Só que o meu conselho para quem está começando é que não espere para viver o melhor quando chegar lá, porque esse lugar não existe. Boa. Legal. Vive o processo. Conselho é bom até para todo mundo, né? Até quem está empreendendo já. Vive o processo. Porque eu, por muitos anos, eu vivi assim. Quando eu chegar lá, aí eu vou viver isso. Então eu vou atropelar aqui. Eu atropelava, eu não vivia. Eu não tinha vida. Sim. Só para trabalhar, porque eu pensava no dia que eu chegasse lá. Sim. E quando eu me dei conta que eu não chego lá, porque a gente chega numa meta, a gente quer a outra. A gente chega numa meta, a gente quer a outra. E eu falei, não, você quer saber? Eu vou curtir o processo. Sim. Então, eu fiz a coisa tornar um pouquinho mais leve, quando eu falei assim, tá bom, hoje o que eu não consegui resolver, eu vou resolver amanhã. Que legal. Só que hoje eu vou viver, hoje eu vou tomar um café da manhã com os meus filhos, ou eu vou chegar um pouquinho mais cedo em casa pra assistir um filme com eles, eu vou estar... Sabe, eu desacelerei de certa forma, sem perder de vista pra um ano, Sim. mas eu deixei de ser aquele rolo compressor que eu era. Porque eu resolvi aproveitar o caminho. Sim. Porque o final pode ser tarde demais. É, total. E faz muito sentido isso, né? Porque não vai chegar lá nunca. Né? Então é muito bonito. E obrigada por compartilhar, porque muita gente, a gente às vezes não tem coragem de falar isso em voz alta, né? Porque é difícil, né? Você administrar tudo isso, como a gente trouxe no começo do podcast, mas é de fato muito legal a gente entender que a gente precisa aproveitar esse processo para a vida ficar mais leve, porque senão fica tudo muito pesado, né? Fica tudo muito pesado e quando se torna muito pesado, a gente tende a querer desistir. Sim. E a gente perde a constância daquilo que a gente estava fazendo, porque existem muitos estudos até que mostram que a gente precisa, né, de gatilhos mentais que nos deem o prazer, que nos deem a recompensa. Sim. E não só o trabalho. Sim. Então, quando a gente está focado só em produzir mesmo, e a gente tem uma vida que por trás da tela tá desgastante demais ao extremo, uma hora você vai falar assim, não aguento mais. Sim. Ou você vai falar, ou a sua saúde mental vai falar isso. Né? Por isso que a gente tem tanto burnout, e tal. Né? Porque realmente, então assim, eu estava por um caminho que de fato eu estava assim, meu Deus, eu vou adoecer uma hora, seja de fisicamente ou mentalmente. E é legal que você já tem essa autoanálise de tipo, até antes de chegar no ponto, falar, cuidado. Graças a Deus, mas eu nunca cheguei a ter uma depressão, um burnout, nem doenças físicas graves. Mas assim, eu tenho consciência de que se eu não desacelerasse um pouquinho o meu estilo de vida, ia. O corpo fala, a mente fala, uma hora ia. E foi a hora que eu falei, peraí. E eu olhei também para as minhas crianças, assim, peraí. Eu lembro, última história aqui. Quando o Pedro nasceu, eu estava num processo muito acelerado, muito acelerado. E também são oportunidades. Quando a oportunidade passa, você vai deixar ela passar? Ela vai sentir, vai, uma hora você volta. Não vai. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu agarro nele. E aí eu entrei num projeto ali que foi muito desgastante. Eu viajava muito estrada. Foi quando a gente começou essa parte do educacional e eu viajava muito.
E aí eu cheguei um dia pro meu marido e falei assim, Rafa, eu consigo suportar isso aqui por 2 anos. Mais do que 2 anos eu não vou suportar. Então a gente tem um prazo para aquilo. Que legal. Isso é importante também, né? E aí então eu vivi aqueles 2 anos muito desgastada, mas eu sabia que ia acabar. E quando deram os 2 anos, foi a hora que, foi inclusive quando a gente mudou aqui para Vinhedo. Eu falei assim, não, agora eu preciso desacelerar. Então o que eu preciso? Eu preciso ficar mais próximo de São Paulo, aeroporto, o que eu preciso para minha logística e não tão longe, porque eu preciso ter mais qualidade de vida. Eu preciso desacelerar. Então, por mais que eu continue todos os meus planos, todos os meus negócios, hoje eu me permito, sim, nos meus finais de semana, que antes eu sacrificava até isso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Esse olhar pra gente também, de reconectar, de buscar mais peraí. E eu? O que é importante pra mim? Total. Né? E é realmente nisso que eu acredito, né? Sabe? Nossa, eu concordo, assim, completamente com isso. E eu vivi um pouco também disso, de chegar um momento e também falar, para lá, vamos mudar, migrar. Foi quando eu vendi uma das minhas empresas, né? Já passei por isso. Então, porque senão você quer fazer tudo e a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? É isso. E nós, que somos muito executores e empreendedores, a gente tem mania de enxergar negócio em tudo. Então, tudo que passa, a gente vai pegando. E tem uma hora que tem tanta janela aberta, mas tem tanta janela aberta que você vai um pouquinho pra essa, um pouquinho pra essa, um pouquinho pra essa, mas você não pula nenhuma, assim. Então, aí é a hora de você realmente fazer essa análise, voltar um passinho pra trás e falar assim, onde é que eu tô indo? Sim. Peraí, onde é que eu tô indo? Onde também vai me levar onde eu quero chegar? Isso, pra onde eu tô indo, onde eu quero ir. Então, essa janela aqui me ajuda a chegar lá? Ah, me ajuda, então ela continua. Essa janela aqui, ela já distrai. Check, né? Gente, fecha essa porta. Eu sou muito desapegada nesse sentido. O que eu preciso fechar também de porta, eu fecho muito facilmente, do mesmo jeito que eu abro. O racional também, né? Você fez a análise, viu o que tem que ser feito? Porque, no final das contas, nós somos uma só do mesmo jeito. Sim. E a nossa vida tá passando do mesmo jeito. Sim. Então, quando e não vai voltar, né? Não vai. E a vida também dá umas umas chacoalhadas. mais precioso, né? A vida dá umas chacoalhadas e a gente também precisa aprender até com a vida do outro. Como nós falamos, assim como nos negócios a gente aprende, né? E eu vivi alguns momentos na minha vida de ver, por exemplo, amigas próximas que por algum motivo perderam suas crianças, ou aconteceu uma doença, ou enfim. E aí quando você vê essa finitude, você fala assim, pera lá. Olha meus filhos ali. Que se eu soubesse que eu ia morrer hoje, ou que eu ia morrer amanhã. Será que eu ia estar lá trabalhando? Ou será que eu ia estar agarrada com eles? Sim. Então, isso faz você parar e falar assim, não, peraí, o que é importante de verdade? Sim. Então tá, então isso que é importante de verdade, óbvio, se eu pudesse, nós, a gente não tem que largar tudo e viver só aquilo, sim, né? Mas será que eu tô dando a importância pro que é importante? E o resto, será que se eu não resolver esse problema hoje, alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa, será que eu posso resolver isso amanhã? Sim. E agora, que estão perto da noite, eu posso ir lá ficar com os meus filhos, jantar com eles, agarrar, ficar no sofá, gente? Sabe, por muito tempo eu não me permitia isso. Sim. Não me permitia, eu achava que eu tinha que trabalhar o tempo todo. Sim. E o empreendedorismo faz um pouco disso pra gente, né? Porque quanto mais você fizer, você vai vendo o resultado e aquilo vai te motivando, né? Isso. Mas aí a gente tá esperando o quê? O lado final. Né? E aí quando eu entendi que a minha recompensa não estava no final, a minha recompensa está no caminho. Sim. E aí E aí eu comecei a criar também compromissos inadiáveis com o que é importante pra mim. Então se eu coloquei lá na minha agenda que tal dia, tal hora, eu vou pegar minhas crianças, vou levar no cinema, eu vou. Boa. Nada vai mudar aquilo, né? E aquilo também recompensa pra mim e isso me faz trabalhar melhor. Total. Muito bom. É isso. Muito bom. Ai, que delícia. Dava pra ficar mais um tempão aqui conversando, né? Má, agora aqui no nosso podcast a gente tem alguns patrocinadores. Eu vou fazer o agradecimento a eles e vou contar pra você um pouquinho do que eles são. A gente tem a Carol. Conheço a Carol. É verdade. Que ela é Life Planner. Ela faz a parte da Prudential, de seguro de vida. Também é minha Life Planner. E eu recomendo pra quem não tem ainda um seguro de vida, seguro em vida, para contratar a Carol com a Prudential. Aqui nós temos a Vanessa da Casa da Hora. É uma escola de educação nutricional infantil. Então ela ajuda desde a parte de introdução alimentar,
para crianças e adolescentes que têm seletividade alimentar. E ela é uma nutricionista materna, bem específica, bem legal, né? Muito legal. E ela ajuda toda essa parte para as crianças aprenderem sobre alimentação de forma lúdica, divertida. É um projeto bem interessante e novo aqui na cidade de Vinhedo também. Então tem essa parte muito importante, né? E ela é uma querida aqui, aí ela coloca, né? Que ela faz também a parte das consultas com todo mundo. Muito legal o nicho dela. Muito, nós que somos mães sabemos da dificuldade. Agora daqui a pouco vai começar na parte da introdução, eu já tô, meu Deus. E aí depois vem a parte da seletividade. Então, no começo eles comem tudo, depois eles não querem comer mais nada. Não. Já sei, já tem ajuda. É muito bom. Ela fala exatamente isso, né? Sobre as crianças que são mais seletivas. É bem legal. E nós temos também a Estilo Digital, vou colocar aqui para nós, para ficar mais fácil. Eles são uma empresa que faz toda a parte de tráfego pago, que eles trazem leads aqui também pro negócio, e eles fazem também uma curadoria, uma consultoria para poder refletir exatamente se esse contato ele tá legal, se não tá legal, que é muito bom. E nós temos também, que eu vou colocar para nós aqui, o Smart CEO, que ele tem 2 unidades, tanto em Vinhedo quanto em Valinhos, e eles são um coworking. Então, às vezes a pessoa ainda não tem um escritório, não tem um espaço, pode ir lá e fazer suas reuniões, fazer treinamento de equipe, que é muito bom. Não tem desculpa para não começar a empreender, né? Não tem desculpa. Muito bom. E Má, nós fizemos uma lembrança para você, que é uma vela. Muito obrigada. Aqui, como eu falei pra você, que esse é o momento de você estar inspirando outras pessoas com a sua história, para as pessoas conhecerem, por você ter tirado um momento da sua vida para poder contar um pouco mais sobre as suas ideias, o que você acredita. A gente quer que você leve esse momento para sua casa com essa vela para você lembrar desse dia. Com certeza, muito especial, quero agradecer o convite, mas nossa, é muito gostoso bater papo assim, com pessoas que inspiram e que a gente tem uma mentalidade, sempre uma para acrescentar na outra, isso é muito gostoso. Muito bom. E agora, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas do seu coração, para que elas ficassem diferentes do que elas estão aqui assistindo esse podcast. A mensagem que eu vou deixar é a mesma que esses dias eu fiz um evento para as minhas pacientes e eu falo um pouquinho sobre um tema que eu esteja vivendo e que possa, de fato, também transformar alguma coisa na vida de alguém, né? E eu falei sobre o reencontro, sobre a gente parar um pouquinho e se reencontrar nesse mundo que a gente quer tanto produzir, quer ser útil e devemos, precisamos, mas que no meio dessa bagunça toda, a gente também consiga olhar pra gente em algum momento e falar assim, mas espera aí, quem sou eu? O que é importante pra mim? Onde é que eu me perdi? Porque muitas vezes, até nos negócios a gente tem dificuldade porque a gente não se encontrou, a gente não sabe o que faz sentido pra gente de verdade, né? Nesse turbilhão. Então, esse reencontrar-se e, ao mesmo tempo, esse desacelerar, que é isso de permitir encontrar a satisfação, a alegria, a vida, ali também no meio do caminho, não buscar só o final, né? E eu acredito que Deus tem um plano lindo para a vida de cada um. E a gente precisa entender e enxergar tudo isso, né? Então, e se permitir ver tudo isso. Então, realmente, a minha mensagem é essa. Ai, que lindo! Muito bom. Quero agradecer a vocês que ficaram até aqui com a gente. Não se esqueçam de curtir esse episódio, compartilhar com mais pessoas a história, principalmente das pessoas que trabalham com harmonização facial. Claro, com certeza. Que vai ser legal para poder chegar e conhecer o trabalho da Marília Rigueto. Vamos deixar as redes sociais dela aqui também. A Má é uma pessoa super querida, ela sempre responde, né, Má? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar um pouco mais sobre o trabalho dela, vamos deixar as redes sociais aqui também para vocês poderem fazer contato. Muito obrigada, Má. Obrigada pelo espaço, obrigada, pessoal, pela oportunidade aí de nos ouvir um pouquinho. Muito bom.